Você quer aprender a desenhar qualquer personagem de anime, mesmo que você não tenha materiais caros e nenhum tipo de dom para desenhar? Então, clica no primeiro link da descrição. Se você está cansado de todos os seus desenhos, parece que ficam sem profundidade, sem volume, fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar como ter uma visão 3D dos desenhos na folha. Fala galera, tranquilo? Aqui é o João e nesse vídeo, depois de muita gente, sério, vocês me pediram muito isso. Então já que vocês pediram demais, lá no meu Instagram, inclusive se você não me segue, tá perdendo, né? Sempre posto tudo antes lá. Mas já que vocês me pediram, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como funciona o esboço tridimensional, como você enxerga as coisas em 3D e como você usa formas geométricas simples para desenhar qualquer coisa, tanto animes quanto objetos e cenários e coisas assim. Então se você é novo no canal, se inscreve aqui. E se você curtiu a ideia desse vídeo, deixa um like, porque assim eu posso fazer mais vídeos como esse. E vamos começar aqui. A primeira coisa que a gente precisa separar, né, é o que é uma coisa 2D de uma coisa 3D. Se você não entender isso, você não vai conseguir entender mais nada. Mas é basicamente o seguinte: se você faz um bonequinho de palitinho, tipo aqueles que a gente faz quando a gente é mais novo, né? Se você faz esse tipo de boneco, um do lado do outro, você consegue perceber que eles não têm muita profundidade, né? Você não sabe qual que tá mais longe, qual que tá mais próximo, porque às vezes a gente acaba fazendo essa linha embaixo. Isso é um grande erro, porque a gente acaba acostumando a não enxergar a folha da forma certa, a não enxergar o personagem, a não começar a pensar em lados. E qual que é a diferença? Olha só um personagem mais 3D. Você percebe que um braço dele consegue estar atrás do outro, você consegue perceber qual perna está na frente, você consegue ver vários lados de um mesmo membro, você consegue ver vários lados do mesmo braço. Só para ficar mais fácil, a gente tem que pegar e simplificar tudo nas formas geométricas. Essa é a forma mais simples que tem, então já deixa o like, que eu garanto que isso aqui vai te ajudar demais. Porque assim, se você for tentar olhar vários exemplos diferentes, vai ficar muito difícil e muito complicado. Então a gente vai começar pelo mais simples e até o final do vídeo a gente chega no avançado, fechou? Então o que a gente pode fazer? Tudo que a gente for desenhar, a gente tem que lembrar que vai vir sempre das formas geométricas. Como assim, João? Se liga. Tudo vai ser ou um círculo, ou um triângulo, ou um retângulo, ou um quadrado. Mas isso são formas geométricas simples, ou seja, elas ainda são 2D. Então, quando a gente for desenhar alguma coisa, a gente tem que mudar um pouco. Nosso círculo, a gente vai transformar em uma esfera. E é a mesma ideia da esfera, a gente pode fazer uma coisa mais oval e conseguir desenhar a cabeça de um personagem, por exemplo. Se a gente for desenhar um triângulo, ele vai ser o quê? Basicamente uma pirâmide. Então a pirâmide, ela tem vários lados. A diferença de uma coisa 2D para uma coisa 3D é que a 2D, ela só tem altura e largura, enquanto essas coisas 3D que eu tô te mostrando, elas têm altura, largura e volume, que é o mais importante. Então, o retângulo você pode transformar em um cilindro, quadrado em um cubo. Essa é a lógica para você desenhar qualquer coisa. Tá, João, mas como que eu consigo usar isso aí para desenhar, sei lá, o Naruto? Calma, a gente aproveita e me fala aí. Qual o personagem que você mais gosta de Naruto? No final desse vídeo eu vou falar pra vocês qual que eu mais gosto, mas já me fala nos comentários aí o que você mais gosta. É o seguinte, quando você for desenhar uma coisa mais complicada, você precisa entender que você vai usar mais formas geométricas. Mas antes disso, você tem que evitar alguns erros, porque senão vai ser muito difícil você identificar aonde usar e qual o tamanho certo de usar elas, né? Então o que a gente pode fazer é alguns exercícios para conseguir treinar a nossa visão de 3D. Eu mostro alguns do meu curso, tá? Inclusive, para quem tá perguntando, ele vai sair só em agosto. Então, faz parte de alguma das aulas do que eu tô mostrando aqui, só para você ter uma noção. Em breve vai ter mais informações aqui no canal. Mas um ótimo exercício que a gente pode fazer é você começar a reparar nas coisas que você tem na sua casa. Isso mesmo, comece com coisas simples. Muita gente tem o costume de querer começar pelo mais difícil. Isso é um grande erro, porque se você não consegue fazer o fácil, o difícil vai ser muito mais difícil, né? Então a gente tem que fazer o seguinte: pega, por exemplo, um copo aí na sua casa. Se você olhar um copo, qual forma geométrica que eu te mostrei até agora, lembrando que a gente tem que usar as 3D, hein? Qual forma geométrica ele parece? Olhando assim, ele vai parecer o quê? Um cilindro. A ideia é que a parte de cima seja um pouco mais larga, porque esse é o tipo do copo, mas ele não deixou de ser um cilindro. Se você fosse desenhar, por exemplo, uma lâmpada, a lâmpada seria a parte de cima uma esfera, e embaixo seria um cone, praticamente um sorvete, sabe? Se você fosse desenhar um sorvete. A ideia é a mesma, só que o que vai mudar? Quando você consegue enxergar as coisas em 3D e treina com coisas mais simples, você consegue desmontar elas na sua cabeça, claro, né? E ficaria uma coisa assim. Beleza, se uma lâmpada ela fica nessa posição simples, é um cilindro e
uma esfera, então o que acontece se eu pegar essa lâmpada e mover um pouco para o lado? E se eu mudar a posição dela? Quando você consegue enxergar e visualizar a forma geométrica na sua cabeça, você vai conseguir montar ela, a sua lâmpada ou qualquer objeto, em qualquer posição. É claro que isso vai exigir bastante treino, então eu vou te passar algumas dicas aqui e alguns erros que você deve evitar para conseguir treinar melhor a sua visão e também a sua mente para conseguir construir qualquer coisa. A primeira coisa que você pode fazer é começar a desenhar as formas geométricas. Isso mesmo, pega um cubo e desenha em 3 posições diferentes. Pega uma esfera e começa a marcar aonde seria a frente delas, porque caso você queira desenhar o rosto de um personagem, caso você queira desenhar o brilho da lâmpada, caso você queira desenhar qualquer coisa, você vai ter uma noção de onde seria a frente, onde seria atrás. Você pode pegar uma esfera e começar a cortar ela, como se fosse fatiar uma laranja, uma melancia, qualquer coisa assim, sabe? E quando você começa a cortar ela ou tirar partes, você consegue entender um pouco mais onde fica o 3D, onde fica o volume, onde fica a profundidade. Então é legal que você explore bastante, sabe? E calma, se você tiver dificuldade de fazer isso, né, ou fazer esboço, vai ter uma playlist aí em cima só sobre esboço. Mas vamos continuar aqui. O que a gente pode fazer é começar a explorar bastante várias formas geométricas, tirando pedaços, colocando em ângulos diferentes. Então desenhe o cubo em várias direções, desenhe cilindros, esferas, sabe? Isso é muito legal, porque quando você começa a fazer isso, você vai começar a reparar, por exemplo, no seu quarto, ou aí onde você tá, na sua cozinha, não sei onde você tá, você vai começar a reparar que tudo tem formas geométricas. Por exemplo, um pé. Se você for desenhar o pé de uma pessoa ou de um personagem aí, você vai perceber que você consegue resumir ele em uma forma geométrica, em algumas formas geométricas, na verdade. E depois você começa a colocar os detalhes. Isso é bem melhor porque você consegue medir e entender os lados e a profundidade do seu desenho. Muita gente comete o erro de começar a desenhar alguma coisa e faz simplesmente o personagem de frente, ou faz o personagem de costa ou de lado. E tem muita dificuldade de fazer o personagem de meio perfil. Agora, se você treinar, fazer, por exemplo, um quadrado em várias direções, você já consegue desenhar muito melhor um personagem de meio perfil. Porque você pode usar um quadrado para fazer como se fosse a cabeça do seu personagem. Tem uma técnica que você consegue aprofundar isso, que é o método de Loomis. Eu posso fazer um vídeo sobre isso. Se vocês quiserem também, me fala aí nos comentários. Mas, tá entendendo a ideia? A ideia aqui é que você comece a praticar com coisas simples e com o tempo você comece a avançar essa dificuldade. Então, os exercícios são esses. Você começa praticando com coisas que tem na sua casa. Pega uma caneta, pega um lápis, a sua folha e começa a ver. Desenha seu computador, desenha coisas assim. E personagens de anime, como você faz? Vamos supor que você já conseguiu desenhar as formas simples e básicas, né, em posições diferentes, né, um cubo em várias posições e coisas assim. Uma coisa que vai te ajudar bastante agora, passando para o próximo nível, é você desenhar personagens inteiros ou cenários e coisas assim. Então a gente tem que pensar na parte do espaço, ou seja, qual vai ser o tamanho, o espaço da folha que a gente vai usar para desenhar aquela forma geométrica. Porque essa é a diferença, né? Tem que ter volume, então não pode ser uma coisa reta. Então a gente vai começar, por exemplo, com um personagem. A gente começa fazendo um círculo para a cabeça. Por que a gente faz isso sempre? Porque o nosso crânio é redondo, então por isso a gente usa uma esfera para ficar mais próximo do real. E essa parte de baixo, ela é basicamente a mesma ideia da lâmpada, né? Vai ser um cone, só que o que vai mudar é que vai ser um pouco mais para frente, vai ser um cilindro, né? Os braços, as articulações, o peitoral do nosso personagem, tudo a gente está resumindo em formas geométricas. É claro que nem sempre tudo vai ser perfeito, como uma lâmpada ou como um copo. Vão ter coisas que vão ser mais complicadas, que são as formas irregulares. Isso é um tema que eu posso trazer para um outro vídeo. Mas a ideia é que vocês consigam praticar com qualquer coisa que tem na sua casa. Então já aproveita, pega as coisas que tem na sua casa, você pode montar mini cenários por aí e começar a fazer desenhos chamados de desenhos de observação. São desenhos muito bons para você entender um pouco mais sobre proporção. Isso mesmo, sabe? Não desenhar um personagem muito maior que o outro, ou começar a testar essa noção de profundidade. Então você pode começar a fazer mais sobre isso. Pega um cenário aí na sua casa, organiza algumas coisas simples, como uma caneta, um caderno, qualquer coisa, ou até uma fruta, né, se você quiser, e começa a desenhar eles, usando formas geométricas. Quando você for desenhar, por exemplo, um objeto, sei lá, uma vitrola, qualquer coisa que você for desenhar, comece a usar formas geométricas simples. Depois, o segundo passo, assim como eu falei pra vocês, coloque os outros detalhes, faça as medidas, que é muito importante. E por último, começa a arredondar as coisas ou deixar mais perfeitas. Tá? Não pule etapas não, porque vai ser muito mais difícil quanto mais etapas você pular. Esse foi o vídeo, espero que você tenha conseguido entender um pouco melhor de como funcionam
essa parte 3D do desenho. Te passei algumas dicas, alguns exercícios, só pra você ter uma noção melhor e começar a praticar a partir de hoje. Então nos próximos personagens eu quero que vocês façam isso, beleza? Quem tiver alguma dúvida, manda pra mim lá no Instagram, deixa o vídeo e confere esses dois que estão aparecendo aí na tela. Garanto que eles vão te ajudar demais.